Galerinha, bom dia a todos. Aqui quem fala é o professor Marcos. Vamos lá dar continuidade a nossos assuntos, né, pessoal? Aula passada nós tratamos basicamente sobre o Egito, né? Falamos que o Egito, você tinha um líder supremo chamado de Faraó, onde o Egito era uma sociedade teocrática, ou seja, tinha a teocracia, que era onde as pessoas pensavam que tudo era regido pela religião, pelo divino, onde o faraó que estava no poder era o próprio Deus, por exemplo. Falamos também, pessoal, sobre a pirâmide social, onde nós tínhamos lá no topo, sozinho, o faraó. Abaixo do faraó nós tínhamos pessoas que eram ricas e os sacerdotes. Depois tínhamos os soldados e assim vai, certo? Os escribas. Falamos que o Egito era um povo que era politeísta, acreditava em vários outros deuses, né? E esses deuses eram de várias formas. Poderiam ser um deus com formato totalmente humano, totalmente animal, ou a mistura, metade animal e metade humano. Ok? Falamos ainda que o Egito só foi tão grande por causa do Nilo, né, do rio Nilo, inclusive para os egípcios. O Nilo também era um deus, e assim vai. Hoje, galera, nós vamos falar basicamente sobre o povo hebreu e os persas, né? O povo ali que se encontra hoje no Mediterrâneo. Vamos lá. Primeira coisa, professor, onde é que eu acho a história do povo hebreu? Que é o primeiro povo que nós vamos falar hoje. Você vai achar a história do povo hebreu na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, onde você vai ter a maior fonte sobre os hebreus, certo? Então vamos lá. Os primeiros registros desse povo, do povo hebreu, datam de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo na região da Mesopotâmia. Olha aqui como é engraçado. Quando você vai ler a Bíblia, lá no meio de Gênesis, você vai ter uma história de um camarada chamado de Abrão. Abraão, ele morava, certo, numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Então vejam aqui, caldeus faziam parte da Mesopotâmia. Então esse cara, ele recebe, certo, uma mensagem do céu de Deus falando: olha, Abraão, é o seguinte, eu vou te fazer pai de muitas nações. Tu vai ter tantos filhos, que você não vai poder contar, vai ser igual a areia do mar. E quando você olhar para o céu, tantas estrelas que você tem, vai ser o número de filhos que você vai ter. Mas você vai ter que sair do local que você mora, que é Ur dos Caldeus, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão, pela fé, a Bíblia vai falar que é pela fé, ele sai, né, da sua terra, Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e vai para a Palestina, lá no Mediterrâneo. Certo, pessoal? Então tudo começa com essa história de Abraão, certo? Então talvez se eu for colocar aqui, perguntar para você o maior nome do povo hebreu, você vai falar que é Abraão, né? Tanto que hoje eles chamam ele de pai Abraão, porque tudo começou com eles. Então eles emigraram para a Palestina, próximo ao atual Líbano. Essa civilização se desenvolveu principalmente pela existência do Rio Jordão. Quando eles saem da Mesopotâmia e vão para a Palestina, para o Mediterrâneo, pessoal, lá eles vão ter um importante rio, que é aquele mesmo rio onde Jesus foi batizado, que é o Rio Jordão, certo? Lembrem, todo o rio para o povo antigo era de suma importância para a sobrevivência e desenvolvimento, certo? Então o Rio Jordão foi muito importante para o desenvolvimento do povo hebreu. Os judeus, que é a mesma coisa, certo, de hebreus, foram o primeiro povo monoteísta da história. Então, um ponto importante aqui, professor, qual é a grande diferença entre os hebreus e os fenícios, entre os hebreus e os persas, os hebreus e os egípcios? Galera, nesse período aqui, o único povo que era monoteísta, o que é isso, professor? Que acreditavam em um único Deus, eram os hebreus. Então a grande diferença entre os hebreus e os outros povos
eram que eles acreditavam em apenas um Deus, certo? Enquanto os egípcios acreditavam em milhares de deuses, centenas, os gregos, os romanos, todos acreditavam em vários deuses, os hebreus acreditavam apenas em um Deus, certo? Vamos lá. Modo de vida. Primeira coisa, vocês têm que entender que os hebreus, eles eram seminômades. O que era isso? De vez em quando eles montavam um acampamento, de vez em quando eles saíam em busca de alimentos, ou quando Deus mandava, eles iam para outras terras. Um outro ponto importante, eles eram agricultores e eles eram, vamos botar assim, pecuaristas, eles eram cuidadores de animais, eles eram pastores de ovelhas ou de outros animais. Quando você pega a Bíblia, tanto em Gênesis, quando você pega também Êxodo, você vai perceber que Abraão, ele era pastor, certo? Pastor de ovelhas. E você vai pegar que Moisés, por exemplo, também era pastor de ovelhas, certo? Ele foi filho do faraó, depois ele matou um hebreu, fugiu e se tornou pastor de ovelhas. Então perceba que inclusive o maior rei da história de Israel, chamado de Rei Davi, era pastor de ovelhas, certo? Então você vai ver aqui que é um povo, né, que se baseava mais basicamente, pessoal, na agricultura e na criação de animais. Depois é que vai ter um bom comércio. Por quê, professor? Porque aquela região onde eles estavam instalados, lá era uma rota comercial, certo? Entre o Egito, que era um reino muito importante, e entre a Mesopotâmia. Vamos lá. Dedicava-se ao cultivo de trigo, azeitona e uva, além do pastoreio de cabras. Como eu falei depois também, vai ser a sua economia baseada no comércio. E galera, você vai ter uma divisão de 3 sociedades. Como assim? Os hebreus, eles se organizavam não com reis inicialmente. Primeiro você tinha os líderes, os chefes de cada tribo, né, ou também chamados de patriarcas. Depois você vai ter os juízes e depois você vai ter os reis. Vamos lá, os patriarcas. Pessoal, eram chefes de tribos. Então você vai ter o primeiro patriarca, talvez o mais importante, fosse Abraão. O próprio Abraão vai ter um outro filho chamado Isaac. E Isaac vai ter um outro filho chamado de Jacó. Vai ter Esaú e Jacó, mas Jacó foi o mais importante. E Jacó, pessoal, teve 12 filhos. E vamos lá. Vamos começar aqui com Abraão. Abraão, chamado pai da fé, né? Ele recebe a mensagem, como eu já falei, de Ur do Caldeus, e fala o seguinte: olha, Abraão, olha para o céu, tu consegue contar as estrelas? Ele, não consigo. Pronto. Então, essa quantidade de estrelas que tem no céu vai ser aí, então, o teu povo, vai ser a tua descendência. Olha para a areia do mar. Você consegue contar? Não consigo. Essa vai ser a tua descendência. Beleza. E passar o tempo, galera, ele tem um filho chamado Isaac. Isaac vai ter outro filho chamado Jacó. E Jacó vai ter 12 filhos, certo? E um desses filhos vai ser chamado de José. É aquele mesmo José, bem conhecido porque passou em uma minissérie da televisão e tal, né? E aí, galera, algo muito importante que nós devemos saber, certo? Quando você pega aqui no outro slide, você vai perceber que nós tivemos aqui uma grande ida do povo hebreu, né, da Palestina para o Egito. Por quê? Porque teve uma grande fome que assolou aquele povo. E aí José se tornou o governador do Egito e levou o povo do Egito para uma cidadezinha chamada de Gósen, no Egito. Depois eles foram escravizados, né, porque José morreu e um outro faraó que não conhecia a José subiu e começou a maltratar o povo. Começou então a castigar o povo e escravizar. E aí
levanta um outro homem chamado de Moisés e tira o povo do Egito e leva para Canaã, que era a terra prometida. Certo? Vamos lá. Mas voltando aqui para os patriarcas. Então os patriarcas eram chefes de tribos. O primeiro, mais conhecido, é Abraão, depois Isaac, depois Jacó. Certo? Abraão, por volta de 1800 antes de Cristo, recebeu a mensagem de Deus para que guiasse o povo até a chamada terra prometida. Após cerca de 100 anos, como eu falei, esse povo vai ser escravizado no Egito. Certo? José era um filho que ele era muito querido pelo pai dele, certo? E os irmãos dele tinham raiva disso, os irmãos mais velhos. Então fizeram o quê? Tramaram, certo, a queda de José como professor. Em um certo momento, José vai atrás dos irmãos, a pedido do pai, e os irmãos jogam ele numa cova. Pegam as roupas de José, certo? Pegam as roupas de José e vai acontecer o que, professor? Vai levar para o pai como se um animal tivesse matado José. Mas na verdade José foi vendido como escravo para o Egito. Lá ele cresce, se torna governador. E aí tem todo o reencontro de José com os irmãos. Você vai ler isso lá em Êxodo, certo? E aí José acaba se tornando um homem muito poderoso no Egito. E aí chama novamente, né, como estava tendo uma fome muito grande ali na Palestina hoje, né, ali no Mediterrâneo, José chama o seu povo, né, o seu pai, os seus irmãos, para a terra do Egito. E lá, mais uma vez, lá eles vão ser escravizados depois, porque o novo líder sobe ao poder, não conhece José, que já estava morto, e começa a escravizar o povo hebreu. E depois esse povo vai ser liberto, né, por Moisés, e vai em direção a Canaã. Certo? Moisés vai lá e liberta o povo. Tá aí o patriarca Abraão, né? Hoje talvez seja o mais conhecido patriarca que nós temos. E pessoal, depois dos patriarcas, como eu falei, vocês vão ter os juízes. Os juízes eram líderes também, que você tinha um líder por vez. Eles não eram reis, né? Eles eram líderes tribais. O que vai acontecer, pessoal? Esses juízes tinham um grande problema, segundo a Bíblia. Você vai ler isso no livro de Juízes, tem um livro só para isso. Então, por exemplo, Sansão foi um líder. Você vai ter muitos outros líderes, né? Samuel vai ser o último dos juízes. Você vai ter uma mulher chamada Débora, que também foi uma juíza. E assim vai. O que acontecia? O povo, segundo a Bíblia, começava a pecar. E aí Deus levantava um juiz para poder organizar o povo, para poder comandar o povo. E aí o juiz morria, o povo começava a se tornar pecador de novo, e Deus levantava um outro povo, e assim vai. No final, pessoal, o povo de Israel foi tão desobediente que eles começam a ver os outros povos. Olha ali, os assírios, eles têm um rei poderoso. Os fenícios têm outro rei poderoso. Nós também queremos o rei. E aí, tanto eles reclamarem, pessoal, a Bíblia vai falar que Deus vai levantar um rei chamado de Saul, certo? E Saul vai começar a liderar o povo, né? E não foi um bom rei. E depois de Saul vem Davi, depois vem Salomão e diversos outros reis, certo? Vamos lá, outro ponto importante aqui que nós vamos falar hoje, pessoal, é sobre os persas. Você vai ter um rei muito poderoso e muito conhecido, que depois a gente vai ver que ele vai travar algumas batalhas, mas ele vai ser muito importante e conhecido, pessoal, por libertar o povo de Israel. Vai chegar um tempo que o povo de Israel ele vai ser cativo de outros povos, né, dos babilônios, depois dos assírios. E aí quem vai libertar o povo dos assírios, né, do cativeiro, babilônico, vai ser um rei chamado de Ciro o Grande, né? Então Ciro ele vai ser o rei, né, dos medos e persas. Eu vou explicar agora. Vamos lá. Como a maioria das cidades da antiguidade, os persas seguiram inicialmente uma religião politeísta.
Então, antigamente, inicialmente, os persas, eles tinham uma religião que acreditava em vários deuses. Pessoal, depois, os persas passaram a adorar apenas 2 deuses, basicamente. Ou eles passaram a ter uma religião dualista, que acreditavam que tudo era baseado pelo bem e pelo mal, certo? Então, essa religião se chama, olha aí, lá no último ponto, Zoroastrismo, perdão. Era uma religião dualista que via em Ahura Mazda a representação do bem e Ahriman a representação do mal, certo? Então você vai ter aqui 2 formas de bem e de mal. A religião Zoroastrismo, tá bom? Era dos persas. Vamos lá, pessoal, a partir do ano 2000 a.C., né? A região que hoje nós temos, que é o Irã, onde vivia então os persas, foi de pouquinho em pouquinho, gradativamente, ocupada por pastores e agricultores, vindos de uma região onde atualmente é localizada a Rússia. Então essas pessoas que viviam onde hoje é a Rússia, eles descem e vão onde hoje é, pessoal, ali, o chamado Oriente Próximo, onde é o Irã, certo? Entre esses povos que vieram da Rússia para essa região, tinha um muito importante chamado de Medos, certo? Que eles ficaram ao norte do Irã, hoje onde é o Irã, e ao sul ficaram os persas, certo? Então os Medos eram o povo mais poderoso dali. Então os Medos, eles sempre mandavam os persas ficarem pagando imposto. Não, você vai ter que pagar, senão eu vou lhe matar. Ou você paga persas, ou então eu vou destruir o seu reinado, certo? E os persas ficaram realmente com muitos e muitos anos dessa forma, pagando imposto para os Medos, que eram mais poderosos. Mas, quando chegou no ano de 550 a.C., se levanta um grande rei chamado de Ciro, que foi o primeiro rei persa a se destacar. Conquistou o reino dos Medos e promoveu a unificação entre os 2 povos. Antigamente você tinha dois reinos separados, no norte os Medos e no sul os persas. Agora Ciro vai comandar os 2 reinos. Então tudo vai ficar sobre o poderio de Ciro. Então você vai ter agora, certo, o reino chamado de Medo-Persas, certo, que se iniciou aí há cerca de 200 anos antes de Cristo. Ok? Então Ciro foi um grande rei, pessoal. Ele se destacou, né? E ele teve uma expansão de território gigantesca. A gente vai ver depois que vai ter até algumas batalhas entre persas e gregos. Então ele vai começar a invadir territórios, a ganhar territórios, e assim vai, certo? Ele morreu em mais ou menos em 529 a.C. e assumiu o filho dele, certo? Depois vem um outro rei muito importante chamado de Dário, né? Dário I, e assim vai. Vamos lá. E aqui você tem a foto de Ciro, ok? Vamos lá. Vou falar aqui um ponto importante também dos persas é que eles tinham estradas fantásticas e os correios dele, pessoal. Hoje em dia, os cavalos mais rápidos que você vai ter de corrida são os cavalos persas. Porque esses cavalos, a linhagem dele era utilizada, pessoal, para frente de combate. Então lembra que antigamente não tinha correios, você não tinha carro nem moto. Então, como é que eu saberia se um exército estava atacando? Através de um correio. Correio de quê, professor? Cavalos. Então, os persas utilizavam os cavalos, que eram extremamente rápidos, para avisar se poderia atacar agora, se não poderia, se um exército estava vindo lá na frente ou se não estava. Então, os persas, para isso, além da velocidade do cavalo, eles construíram boas estradas para que essa locomoção fosse mais rápida, tanto dos cavalos para a informação, quanto do exército, certo? E a estrada mais famosa que nós temos é a Estrada Real. Vamos lá, pessoal, e aí vocês vão ler, certo?
as páginas do livro que vai falar sobre isso e vão responder essa atividade aí, página 449, certo? Foi uma aula bem rápida, não tem como falar sobre tudo. Semana que vem nós vamos fazer uma revisão online, ao vivo, por videoconferência. A gente vai explicar cada vez melhor para vocês esses pontos, tá bom? Abraço, galera, e beijo, e até a próxima aula.